O erro invisível que mantém você pobre e você nem percebe. João estava ganhando mais dinheiro do que nunca. Promoção no trabalho. Salário maior. Mais respeito. Mais responsabilidade. Era exatamente o tipo de vida que ele sempre acreditou que deveria ter. Durante anos, ele perseguiu esse momento. Acordava cedo. Enfrentava trânsito. Trabalhava além do horário. Aceitava pressão. Dizia sim quando queria dizer não. Tudo isso com um objetivo claro: crescer. E ele cresceu. Mas em uma noite comum, sentado sozinho no sofá da sala, olhando para a fatura do cartão de crédito, algo dentro dele travou. O número não fazia sentido. Era alto demais. Muito mais alto do que ele imaginava. E então veio o pensamento que mudou tudo. Se eu estou ganhando mais, por que estou pior? Ele ficou em silêncio. Olhou ao redor. O apartamento era melhor. Os móveis eram melhores. A televisão era maior. O celular era novo. Mas, por dentro, ele estava mais pesado. Mais cansado. Mais preso. E naquele momento, sem ninguém perceber, João começou a enxergar o erro invisível que estava destruindo a vida dele. Desde pequeno, João aprendeu a mesma coisa que quase todo mundo aprende. Dinheiro vem do trabalho. Se você quiser mais dinheiro, precisa trabalhar mais. Se quiser uma vida melhor, precisa ganhar mais. Parecia lógico. Parecia certo. E, de certa forma, funcionava. João estudou. Conseguiu um emprego. Depois outro melhor. Depois uma promoção. E com cada passo vinha um pouco mais de dinheiro. No começo, tudo fazia sentido. Ele ganhava pouco. E gastava pouco. Não tinha muitas escolhas, então não tinha muitos problemas. Mas quando a renda começou a aumentar, as coisas mudaram. O primeiro aumento foi comemorado. Ele saiu para jantar, comprou roupas novas, trocou o celular. Nada exagerado. Era apenas uma recompensa. E recompensas fazem sentido. Mas o que João não percebeu é que aquele momento marcou o início de um padrão. Um padrão silencioso. Quando o segundo aumento veio, as escolhas cresceram. Ele começou a olhar apartamentos melhores. Pensou em mudar de bairro. E mudou. O aluguel aumentou. Vieram móveis novos. Mais conforto. Mais status. E também mais compromissos. Depois veio o carro. Parcelas longas. Valores que cabiam no bolso. E assim, João começou a construir uma vida mais cara. Sem perceber, ele não estava sendo irresponsável. Ele estava sendo comum. E isso é o mais perigoso. Com o tempo, ele começou a se comparar. Amigos viajando. Colegas com carros melhores. Pessoas vivendo vidas aparentemente perfeitas. E sem perceber, começou a tomar decisões para não ficar para trás. Ele não queria ser rico. Ele só não queria parecer atrasado. E isso custava caro. A cada nova conquista, vinha uma nova obrigação. Uma nova despesa. Uma nova dependência. Até que um dia a conta chegou. A fatura do cartão estava mais alta do que ele imaginava. Depois veio outra. E outra. E outra. Ele tentou ignorar. Pagou o mínimo. Empurrou para frente. Mas o problema cresceu. Até que ele percebeu algo assustador. Ele não podia parar de trabalhar. Não podia reduzir o ritmo. Não podia errar. Porque agora ele não trabalhava para crescer. Ele trabalhava para sobreviver. E essa é a armadilha invisível. Você começa buscando conforto. E termina preso a ele. Esse ciclo tem um nome. A corrida dos ratos. Você trabalha para ganhar dinheiro. E usa esse dinheiro para pagar contas. E essas contas te obrigam a continuar trabalhando. Sem parar. Sem sair do lugar. João estava dentro disso. E não sabia como sair. Até que um dia, algo diferente aconteceu. João encontrou um amigo antigo. Alguém que ele não via há anos. Esse amigo não tinha o mesmo padrão de vida. Não tinha carro novo. Não tinha roupas caras. Mas tinha algo que João não tinha. Tranquilidade. Leveza. Liberdade. João perguntou como ele conseguia viver assim.
E o amigo respondeu com uma frase simples. Ele disse que parou de trabalhar por dinheiro e começou a fazer o dinheiro trabalhar por ele. João não entendeu completamente naquele momento. Mas aquela frase ficou na cabeça. E foi ali que ele começou a buscar respostas. Ele começou a estudar, a observar, a questionar. E então descobriu algo que ninguém nunca tinha explicado claramente. Nem tudo que parece riqueza é riqueza. Um carro financiado não é riqueza. É um passivo. Uma casa acima do seu padrão não é riqueza. É uma responsabilidade. Um celular caro não é riqueza. É consumo. Tudo isso tira dinheiro do seu bolso. E então, ele descobriu o outro lado. Ativos. Coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Mesmo quando você não está trabalhando. Investimentos. Negócios. Fontes de renda. E naquele momento tudo fez sentido. João percebeu que passou anos construindo passivos achando que estava construindo riqueza. Ele parecia estar avançando, mas estava apenas aumentando o custo da própria vida. E isso muda tudo. João fez algo simples. Ele escreveu tudo. Tudo o que ele tinha. E quanto cada coisa custava. E a verdade foi dura. Ele não tinha ativos. Só despesas. Só compromissos. E foi ali que a mudança começou. João começou a pensar diferente. Antes, ele perguntava se podia comprar. Agora, ele perguntava se aquilo geraria dinheiro ou tiraria dinheiro. Essa mudança transformou tudo. Ele começou a cortar excessos. Cancelar coisas. Evitar dívidas. No começo foi difícil, mas com o tempo ficou natural. E então, algo começou a acontecer. Sobra. Pequena no começo, mas constante. E ele começou a investir. Pouco, mas consistente. E isso mudou o jogo. Porque agora ele não dependia apenas do próprio trabalho. Ele estava construindo algo. Algo que crescia. Algo que voltava. Algo que trabalhava por ele. Meses depois, João ainda não era rico. Mas estava diferente. Mais leve. Mais consciente. Menos pressionado. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentia controle. Ele não estava mais sendo levado pela vida. Ele estava decidindo. Com o tempo, seus ativos começaram a crescer. E com eles veio algo ainda mais valioso. Liberdade. Não total, mas suficiente para mudar sua realidade. João ainda trabalhava. Mas não por necessidade. Por escolha. E essa é a maior diferença que existe. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando parecer rica. Enquanto as poucas que realmente ficam ricas estão construindo algo que ninguém vê. Ativos. Silenciosos. Constantes. E tudo começa com uma decisão. Olhar para a própria vida. E enxergar o erro invisível. Aquele que não aparece no salário, mas aparece nas decisões. Todos os dias. Porque no final não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você constrói. E principalmente sobre o que você deixa de construir. O erro que mantém você pobre não está no mundo, está nas decisões que você toma sem perceber. E quando você enxerga isso, tudo muda. Mas só muda se você decidir agir. E essa decisão ninguém pode tomar por você. 2 amigos receberam o mesmo dinheiro. Só um ficou rico. Ele olhou para a conta bancária. O número estava lá. Exatamente o mesmo valor que o amigo dele tinha recebido. Mesma quantia. Mesmo ponto de partida. Mesma oportunidade. Mas anos depois, um construiu liberdade e o outro construiu dívidas. E naquele momento, João finalmente entendeu que não era sobre dinheiro. Nunca foi. João e Carlos cresceram juntos. Mesma escola, mesmo bairro, mesmas dificuldades. Eles dividiam sonhos simples: ter uma casa melhor, ajudar a família e nunca mais se preocupar com dinheiro. A vida seguiu. E um dia algo aconteceu. Os dois receberam uma oportunidade rara. Uma herança inesperada. Não era uma fortuna absurda, mas era suficiente para mudar tudo. 50 mil reais para cada um. Naquele momento, sem perceber, a vida deles tomou direções completamente diferentes. Carlos comemorou. Saiu, comprou um celular novo, depois trocou de carro, fez uma viagem. Eu mereço, ele dizia.
E parecia justo. João também ficou feliz, mas, diferente do amigo, ele ficou inquieto. Algo não parecia certo. Ele pensava que, se gastasse aquilo, voltaria exatamente para onde estava. E ali nasceu a primeira diferença invisível. Carlos pensava em gastar. João começou a pensar em construir. Carlos não era burro. Ele só fazia o que todo mundo faz. Ele aumentou o padrão de vida, e isso é mais perigoso do que parece. Porque o problema não é gastar. O problema é gastar sem construir algo que sustente o gasto. Em poucos meses, o dinheiro acabou. Mas os hábitos ficaram. E pior, as contas também. Enquanto isso, João fez algo estranho. Ele não comprou nada. Ele observou, aprendeu, estudou e principalmente pensou diferente. Ele começou a perceber algo que ninguém nunca tinha explicado para ele. Existem pessoas que trabalham pelo dinheiro e existem pessoas que fazem o dinheiro trabalhar para elas. E essa frase mudou tudo. João entendeu uma coisa simples, mas poderosa. Dinheiro não é riqueza. Renda não é liberdade. Ele começou a separar tudo em duas categorias: o que coloca dinheiro no bolso e o que tira dinheiro do bolso. E isso parece básico, mas quase ninguém vive assim. João descobriu o conceito mais importante da vida financeira. Ativos colocam dinheiro no seu bolso. Passivos tiram dinheiro do seu bolso. Simples, mas brutal. E então ele olhou ao redor. Carro novo era passivo. Celular caro era passivo. Parcelas eram passivos. E percebeu que Carlos estava acumulando passivos, achando que estava melhorando de vida. João decidiu fazer algo que parecia lento, mas era poderoso. Ele pegou parte do dinheiro e investiu em aprender. Antes de investir dinheiro, ele investiu na mente: livros, cursos, conversas. Ele começou a enxergar oportunidades onde antes só via consumo. Com o que aprendeu, João fez seu primeiro movimento. Pequeno, sem glamour, sem ninguém perceber. Mas foi o mais importante de todos. Ele comprou algo que gerava dinheiro. Não era muito, mas era constante. E isso mudou o jogo. Enquanto o tempo passava, Carlos trabalhava mais, ganhava mais, gastava mais e vivia cansado. Sempre correndo atrás, mas nunca chegando. João, por outro lado, começou a construir algo invisível. Renda que não dependia dele trabalhar. E isso é o ponto que separa quem vive preso de quem constrói liberdade. Carlos acreditava em algo muito comum: que quando ganhasse mais, sua vida melhoraria. Mas isso é uma armadilha. Porque o problema não é quanto você ganha. É o que você faz com o que ganha. E sem perceber, ele caiu no ciclo de ganhar mais, gastar mais e precisar trabalhar mais. João começou a pensar diferente. Toda vez que o dinheiro chegava, ele fazia uma pergunta simples: isso vai me deixar mais livre ou mais preso? Essa pergunta vale mais do que qualquer investimento, porque ela muda comportamento. Depois de um tempo, algo começou a acontecer. Pequeno no começo, mas constante. O dinheiro começou a voltar, sem esforço direto. E isso é poderoso. Porque agora João não dependia apenas do próprio trabalho. Anos se passaram. Carlos ainda trabalhava muito. Tinha coisas, mas não tinha liberdade. João não parecia mais rico por fora, mas por dentro tudo era diferente. Ele tinha controle, ele tinha escolha, ele tinha tempo. Um dia os dois se encontraram. Mesma mesa, mesma conversa, mas vidas completamente diferentes. Carlos perguntou como ele tinha conseguido. João respondeu que tinha parado de trabalhar só por dinheiro e começou a fazer o dinheiro trabalhar por ele. Se você entendeu essa história, você entendeu algo importante. Ganhar mais não resolve. Educação financeira é tudo. Focar em ativos muda o jogo. Evitar aumentar o padrão de vida rápido demais protege você. E tempo com consistência constrói liberdade. Agora presta atenção nisso. Se você quiser mudar sua vida, começa assim. Pare de deixar dinheiro escapar sem perceber. Separe uma parte, mesmo que pequena. Transforme isso em algo que gere retorno. E repita: esse é o jogo. Não é sorte. É padrão. 2 amigos.
Mesmo dinheiro. Mesmo começo. Resultados completamente diferentes. Porque no fim, riqueza não é sobre quanto você ganha. É sobre como você pensa. Se você continuar fazendo o que todo mundo faz, vai ter os mesmos resultados. Mas se você mudar a forma como enxerga o dinheiro, tudo muda. Lentamente no começo, mas inevitavelmente. E talvez o problema nunca tenha sido falta de dinheiro. Talvez tenha sido falta de direção. Agora você sabe. E quem sabe não consegue mais fingir que não viu. João nunca imaginou que o pior momento da vida dele chegaria justamente quando ele começasse a ganhar mais dinheiro. Durante anos, ele acreditou na mesma promessa que todo mundo escuta desde cedo: estude, trabalhe duro e sua vida vai melhorar. E ele fez exatamente isso. Acordava cedo, dormia cansado, não reclamava, não desistia. Ele era o tipo de pessoa que todo mundo respeita, mas que quase ninguém realmente entende. E então aconteceu. A promoção, mais dinheiro, mais responsabilidade, mais status. Era o momento que ele sempre esperou. Mas alguns meses depois, João estava mais cansado, mais ansioso, mais endividado e mais preso do que nunca. João cresceu ouvindo que dinheiro vinha do esforço, que quanto mais ele trabalhasse, mais ele ganharia e que, naturalmente, isso traria liberdade. Mas existe um detalhe invisível nesse pensamento. Ninguém ensina o que fazer depois que o dinheiro chega. E foi exatamente aí que João começou a se perder. Porque durante anos, o foco dele foi só ganhar mais. Não aprender sobre dinheiro, não entender como ele funciona, não questionar o sistema, só ganhar mais. E isso funciona, até parar de funcionar. A vida de João era simples. O salário entrava, as contas saíam, sobrava um pouco para viver e tudo começava de novo. No começo parecia normal. Todo mundo ao redor dele vivia assim, mas existia um padrão que ele nunca tinha percebido. Quanto mais ele ganhava, mais ele gastava. E não era porque ele era irresponsável, era porque ele estava seguindo o comportamento padrão da sociedade. Um comportamento silencioso, invisível, mas extremamente poderoso. O aumento de renda vinha sempre acompanhado de uma decisão automática. Agora eu posso viver melhor. E viver melhor quase sempre significava gastar mais. Quando João recebeu a promoção, ele não pensou em liberdade. Ele pensou em recompensa. Um celular melhor, uma comida melhor, mais conforto, mais facilidade. Pequenos prêmios que pareciam justos. E de fato eram. O problema nunca foi o consumo. O problema foi a ausência de consciência. Porque enquanto João aumentava o padrão de vida, ele não aumentava a inteligência financeira. E isso cria uma armadilha perigosa. A vida melhora por fora, mas piora por dentro. Existe uma regra silenciosa que controla a vida da maioria das pessoas. Os gastos sempre crescem até ocupar toda a renda disponível. João não percebeu isso no começo. Foi acontecendo aos poucos. Uma assinatura aqui, um parcelamento ali, um gasto que parecia pequeno demais para importar. Mas importa, sempre importa. Porque o problema nunca é o valor isolado, é o padrão que se forma. E o padrão de João era claro. Sempre que ganhava mais, ele se comprometia mais. Uma noite, sozinho, João abriu o aplicativo do banco. Ficou olhando para os números por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. E então veio a pergunta que muda tudo. Como eu estou pior ganhando mais? Esse é o momento que divide as pessoas. A maioria ignora, segue a vida, se distrai, culpa o sistema, o governo, o chefe ou o custo de vida. Mas João não ignorou. Ele decidiu entender. Começou a estudar, mas não sobre como ganhar mais dinheiro, e sim sobre como o dinheiro funciona. E foi aí que ele encontrou uma ideia simples, mas poderosa o suficiente para mudar tudo. Existem dois caminhos financeiros.
o caminho de quem aumenta despesas e o caminho de quem constrói ativos. A maioria das pessoas nunca percebe, mas essas duas escolhas criam destinos completamente diferentes. João entendeu algo que ninguém nunca tinha explicado para ele. Dinheiro não resolve problemas financeiros, ele apenas amplifica comportamentos. Se você gasta mal com pouco, vai gastar pior com muito. Se você não controla, vai perder o controle em maior escala. E foi nesse momento que ele percebeu. O problema nunca foi o salário, foi a mentalidade. Mudar não é fácil, porque o mundo inteiro te empurra na direção contrária. Consuma mais, mostre mais, apareça mais. João começou a dizer não, e isso incomoda. As pessoas estranham, mas ele já tinha entendido algo essencial. Liberdade exige escolhas que não são populares. João começou pequeno, cortou excessos, organizou os gastos, começou a observar os próprios hábitos. Mas principalmente ele mudou o foco. Antes ele queria ganhar mais, agora ele queria manter e multiplicar. Antes ele buscava recompensa imediata, agora ele buscava construção de longo prazo. Essa mudança parece simples, mas é rara e extremamente poderosa. João começou a fazer algo que nunca tinha feito antes: pensar como alguém que constrói riqueza. Ele parou de perguntar o que podia comprar e começou a perguntar o que poderia gerar retorno. Essa pergunta muda tudo, porque muda quem você se torna. Você deixa de ser consumidor e começa a se tornar construtor. A transformação real não acontece no dinheiro, ela acontece na mente. João não ficou rico da noite para o dia, mas ele deixou de ser pobre na forma de pensar. E isso é o início de tudo. Porque riqueza não é um evento, é um processo. Chegou um momento em que João teve que escolher: continuar vivendo uma vida confortável por fora, mas vazia por dentro, ou construir algo real, mesmo que mais lento, mesmo que mais difícil, mesmo que invisível para os outros. E ele escolheu. Meses depois, a vida de João era diferente, não porque ele estava ostentando, mas porque ele estava no controle. Menos ansiedade, menos pressão, mais clareza. E pela primeira vez ele sentia algo que nunca tinha sentido antes: liberdade em construção. Porque a verdade é simples: não é quanto você ganha, é quem você se torna quando o dinheiro chega. E agora a pergunta é: quando o dinheiro chegar, você vai construir liberdade ou apenas uma versão mais cara da mesma prisão?